tarde, quando eu estava orando esses dias atrás, perguntando ao Espírito Santo, Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa conferência? Para onde o Senhor vai nos levar? Deus sempre tem uma palavra certa, tem um rema naquela fase da nossa vida. Eu acredito que tem uma unção da parte de Deus que é liberada em determinados momentos para que a gente possa agir. Existem mudanças que vão acontecer na nossa vida com muito mais facilidade quando a gente está nesse time de Deus. Quando esse time passa, esse tempo passa, a gente pode mudar? Pode. A gente consegue mudar? Às vezes, mas é muito mais difícil. Então eu sinto que nós estamos no time de Deus, nós estamos no tempo de Deus. Deus está acelerando processos na sua vida, Deus está acelerando promessas na sua vida, Deus está te capacitando com sabedoria, com inteligência emocional, intelectual, espiritual, para que você possa ver que a sua vida é bela. Que a sua vida é bela, não importa a idade que você tenha, quer seja uma menininha sentada aí de 14 anos, ou quer seja uma bela senhora de 80 anos sentada aqui, a nossa vida é bela, e nós precisamos olhar com essa ótica, porque se Deus nos afirma o quanto nós somos preciosas, olha quanta coisa Deus colocou na nossa mão. Ele diz que a mulher sábia, ela edifica. Como a gente tem poder de mudar as pessoas que estão à nossa volta, de influenciar as pessoas que vivem à nossa volta. E nós somos as que conseguem nos auto-influenciar. Porque, gente, quando uma mulher quer uma coisa, não adianta querer tirar da cabeça dela. É só o Espírito Santo ter que vir carne e osso, muitas vezes, para mudar aquilo que a gente quer. Então, se o nosso coração é convertido, ou se ele está se convertendo, vai ser muito mais fácil a gente ouvir a voz do Espírito Santo. E uma mulher de Deus precisa na jornada aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Para a gente viver feliz. Porque de fato nesse mundo não há nada que nos satisfaça. A gente pode ter planejado, quando eu tinha planejado minha vida, pastor, e até que deu tudo certo. Olha, eu casei na idade certa, eu programei meus filhos, vieram perfeitos, nasceram de 9 meses, podem ter nascido de olhos azuis, se foi o caso. Olha, vieram cabeludo, careca, do jeito que você sonhou. Seu marido tem a profissão que um dia você imaginou. A sua vida parece um conto de fadas. Quando conta para você, você fala, vai mentir lá atrás, né? Porque não dá para acreditar nisso. De tão perfeito que é a vida da pessoa. Mas eu quero que você tenha essa consciência hoje. Ninguém vai ser satisfeita nesse mundo. Porque nós nunca vamos ser satisfeitas em plenitude aqui. Veja bem, você almoçou, comeu, botou a mão na pancinha e disse assim, gente, não aguento mais nada. Pelo amor de Deus, vou fazer o jejum intermitente que a pastora Elaine falou, 12 horas, vou comer só amanhã na hora do almoço, porque não estou aguentando. Garanto para vocês, você vai chegar em casa 6, 7 horas, é sentir aquele cheirinho de qualquer coisa, até da mortadela bolonha, você vai falar, gente, mas que vontade de comer alguma, eu preciso beliscar, preciso fazer alguma coisa. Você está satisfeita agora, mas daqui a pouco você já não está mais. Aí você pensa assim, não, tudo que eu preciso, depois de uma conferência longa dessa, quarta, quinta, sexta, sábado, o que vai ser o ano que vem, gente? Vamos fazer um mês de conferência, né? Essa igreja, olha que coisa. Você pensa, tudo que eu preciso é uma boa noite de sono. Teve até um irmão que chegou ali, acho que sexta-feira, eu vi ele falando com o Márcio, falando, pastor, você gosta de peixe? Ele falou, sim, nossa, a gente gosta, a pastora gosta. Então, vou chamar vocês segunda-feira para comer isso. O Márcio falou assim, olha, vou falar uma coisa para você. Segunda-feira, a Naine vai querer, que é o nosso dia de folga, né, normalmente, dos pastores, ela vai querer dormir, ela vai querer ficar esticada no sofá, vai querer que eu sirva ela o dia inteiro, se possível, né? E ela vai querer dormir muito, então, irmão, não vai dar para a gente segunda-feira lá. Ele falou, não, então vou levar na hora do almoço para vocês comem em casa com uma saladinha, assim não precisam sair de casa. Então já ganhei meu almoço segunda-feira, né? Tá garantido os lambaris fritos que o irmão vai mandar para mim. Então, a gente pensa, uma boa noite de sono, não é? Eu penso, gente, eu quero dormir, vai dormir. Mas aí a gente acorda, depois de algumas horas, você fala assim, olha, nem que me pagasse, eu voltava para a cama agora. Mas tô plena, mas tô pronta para fazer a faxina, para trabalhar a semana inteira. Tô bem, gente, a vitamina B12 tá lá em cima, né?
Você nem começou a tomar e já sente que ela está fazendo efeito, aquela coisa de louco, né? Foi hoje, eu fiz exame semana passada, porque acabei de colocar um DIU, porque eu estava com um problema menstrual bem forte, com uma anemia que vem me acompanhando há muitos anos. Então minha médica falou, coloca esse DIU que vai te ajudar, na sua qualidade de vida e tal. E eu fiz os exames, e eu levei lá para 2 médicos, eles falaram, tá com uma anemia aqui fortinha, toma esses negocinhos e tal. Mas a minha B12, no meu ponto de vista, na referência, tá maravilhoso, a minha vitamina D tá sensacional. Eu fui mostrar para a doutora Elaine ali dentro, rapidinho, aproveitando a pastora nutricionista, uma consulta grátis, irmã? Aí eu falei, doutora Elaine, dá uma olhadinha. Eu falei, meu Deus, vai tudo tá feia na foto, pastora do céu. Mas olha, teu filho tá lá, pede para ele trazer isso, trazer aquilo que é mais barato, olha, porque... Eu falei, gente do céu. Então, às vezes a gente pensa que tá bem e a gente nem tá tão bem assim. E aí, não é verdade? Quando a gente é criança, a gente pensa assim, não, veja a hora de ser jovem. Quando for jovem. Gente, eu fazia isso, mas meu filho me apavorou. Porque ele falava assim, quando eu fizer 18 anos, eu falei, gente, esse menino vai embora de casa, vai abandonar a família, porque ele só falava nos benditos 18 anos. Estava até com medo, fez 18 anos que mudou nada, Mas eu lembro que eu queria ficar mocinha, e eu tinha muitas tias, nessa época eu morei uma época com meus avós, quando meus pais se tornaram pastores, a gente tinha uma dificuldade enorme, assim, e eu precisei morar com meus avós durante um período de tempo. E eu lembro que todas as minhas tias já eram mocinhas, e eu queria ficar mocinha e nada, e 12 anos e nada, e quase 13 anos e nada, meu Deus, eu me sentia injustiçada porque eu não era mocinha ainda. Aí eu perguntava para elas, o que eu faço para ficar mocinha? Aí elas falavam assim, dorme com dente de alho embaixo do braço. E não basta só isso, você dorme, porque daí você vai transpirar, assim, faz bem para o corpo. E no outro dia, a hora que você levanta, antes do café da manhã, você pula, e aí você fica mocinha. Gente, eu não sei quantas vezes eu fiz isso. Olha como eu era ingênua, Rapaz do céu. É assim, a gente é criança e a gente quer ser adulto, A gente quer ser jovem. Aí basta ser jovem, você quer ser adulto. Você ter seu dinheiro próprio, se casar, ser independente, ter sua carteira de motorista para algumas, outras, fazer algumas coisas que te revelam a vida madura. E aí você fala, não, agora em fase de cônjuge, casada, são os filhos que estão faltando. Não, gente, quando tiver o primeiro filho, vai preencher um ninho, vai ser maravilhoso, sensacional. E estava aqui a Ju, falando pra gente que é esse poder que eles têm na nossa vida. A gente ama e odeia em poucos minutos, é uma coisa incrível. E você fala, Deus, a hora que crescer essas coisinhas aqui, Jesus, aí sim, eles vão ser adultos, eles vão crescer, eles vão estar bem. Aí eu e meu marido vamos ser um upgrade, aí vai ser dinheiro só pra nós, a gente vai viajar, a gente vai em restaurante, aí eu vou ficar com os netos, na hora que eu não quiser mais eu entrego os netos, e essa vai ser a satisfação da nossa vida. E aí, os filhos crescem, tomam seu rumo, uns vão embora mais cedo, outros vão tendo a sua independência, e por ver meus avós, por exemplo, tem um casal de avós, graças a Deus bem e vivos ainda, de quase 80 anos, e uma outra avó de 80 também, eu vejo muitas vezes eles e outras pessoas de mais idade dizendo assim, como eu gostaria de ser criança outra vez. Vai entender essa vida, não é? Vai entender essa vida. Então a nossa vida, ela é cheia de processos, e se nós aprendemos a nos amar, nós vamos ter uma vida satisfeita. Porque o Senhor é a nossa satisfação, porque a gente pensa, gente, um dia tudo vai cair, vai despencar. A gente sabe disso por ou experiência própria, ou por aprender pelos outros, não é? Isso vai acontecer com todas nós, e não é isso que vai nos fazer infelizes, não é isso que vai nos parar, não é isso que vai nos colocar numa depressão, não é isso que vai nos levar para a opressão, e às vezes até para um nível demoníaco, onde a gente vê pessoas envelhecendo, e emburrecendo, e se afastando de Deus, e indo para o abismo. Então a beleza do tempo é a coisa mais linda que Deus pode colocar dentro de nós. E quando eu estava buscando, eu dei como tema essa palavra, normalmente eu nem coloco tema, mas eu coloquei a beleza de ver a mim mesma.
E eu quero terminar essa conferência com essa palavra: a beleza de ver a mim mesma. Eu acho que uma das coisas mais poderosas que uma pessoa pode ter é o poder de ver a si mesma. De poder ver as coisas boas que ela tem e permitir com que essas coisas boas sejam entregues a outras pessoas, com que essas coisas boas sejam repartidas, com que nós possamos extrair o melhor de nós mesmas, ser a melhor versão de nós mesmas, aquilo que nós sabemos fazer de melhor, fazer para nós, fazer para o marido, fazer para os nossos pais, fazer para as pessoas que estão ao nosso lado. É um poder isso, de poder ver sim as nossas qualidades. Você é regada de qualidades, porque o teu Criador te fez assim. Você não é como a mulher que está sentada ao seu lado, mas você é única, única, na sua maneira singela de ser, ou na sua maneira gloriosa de ser, na sua maneira de saber servir uma mesa, de servir sua família, de cuidar das coisas de casa, de ser uma mulher exímia nos cuidados com os detalhes, ou aquela mulher sofisticada que cuida de planilhas, que cuida de coisas financeiras, que administra coisas. Não importa, todas nós temos qualidades. Mas eu também acredito que uma mulher que carrega a beleza de ver a si mesma, ela também tem o poder de olhar para a sua vida e enxergar o que há de mal. E quando nós não enxergamos o que há de mal em nós, se torna um grande limitador para a gente chegar ao nosso destino. Porque nós estamos sempre passíveis de olhar para outros, enxergar os defeitos dos outros. Somos assim peritas em com a nossa boca rapidamente dizer o que não é bom, a nossa maneira de enxergar e de criticar e de falar das outras pessoas. Não importa, nunca estamos satisfeitas a esse ponto. Então começamos a permitir com que o mal que há em nós se manifeste. E lembre-se, você é uma mulher que influencia. Não importa se é para o bem ou se é para o mal, você influencia pessoas à sua volta. Porque Deus nos deu essa habilidade. Senão ele teria dito: a mulher e o homem sábio edificam a sua casa, mas ambos os destroem com as suas próprias mãos. Então existe uma unção de Deus colocada sobre nós. E aonde nós estamos usando essa graça que Ele nos deu? Nós estamos usando para o bem ou nós estamos usando para o mal? Eu penso que o mal é uma coisa que nós vamos ter que resistir a vida inteira. O mal não é apenas o diabo. O mal existe dentro de nós. E nós, quando olhamos a nossa vida, eu acho que o poder de olhar para si mesma é como quando você está num carro e você sabe que tem os espelhos retrovisores e existe um ponto cego desses retrovisores. Não é para as mulheres que dirigem e às vezes, né, algumas estão dirigindo e falam: tinha que ser mulher. Até a gente mesmo fala, né, porque não enxerga direito e vai atravessando o negócio. Então, esse ponto cego é quando você precisa ultrapassar com segurança. Você não vai enfiando o carro simplesmente. Você dá aquela olhadinha para frente para tirar do ponto cego. E por isso você tem outros retrovisores no seu carro para que você possa enxergar melhor. Da mesma forma a nossa vida. O Senhor colocou espelhos para que nesses pontos cegos nós possamos enxergar a nossa vida e consertar o que precisa ser consertado e arrancar o que precisa ser arrancado e permitir com que o Senhor construa um bom edifício na nossa vida. A verdadeira beleza, nós sabemos disso, não está naquilo que é externo, está na nossa essência. Essa é a verdadeira beleza. Uma mulher que sorri, uma mulher que aproveita a vida, quando você vai dar um abraço nela. Quantas irmãs aqui da igreja, é uma delícia quando você abraça depois do culto, quando elas chegam para você, aquele sorriso, aquele abraço, há uma essência que flui delas, que não tem a ver com aquilo que é externo, mas é com aquilo que realmente flui do seu coração. Nós somos peritas em olhar a embalagem.
Eu já não sei quantas pessoas nós aconselhamos de que na hora de trocar de carro, ou comprar um carro, a pessoa se apaixona por aquele carro importado, que as peças vêm de fora. Não, mas olha, está barato esse carro, não, mas está barato esse carro. Mas quando esse carro quebra, as peças são caríssimas, porque precisam vir de outro país para consertar seu carro que está em solo brasileiro. Mas no momento, no auge, a gente olha a embalagem, a gente fala, não, esse carro é bonito. Não, gente, bebe, esse carro bebe, mas o carro é bonito. Não importa. Não importa quanto vai te custar. E muitas vezes a gente está sendo assim, a gente tem uma bela embalagem, não importa o preço que a gente tenha que pagar, para que a gente possa andar da maneira que a gente acha que a gente tem que andar, para ter o casamento que a gente acha que nós devemos ter, e para viver a vida que nós achamos que nós devemos ter. Por isso que uma mulher que teme ao Senhor, eu gosto muito, e eu acho que muito da minha transformação tem a ver com a minha busca de temer ao Senhor. Eu não quero só amar a Deus e saber que Ele é aquele que me resgatou, aquele que me justifica, é maravilhoso, mas eu quero temer a Deus. Eu gosto de andar na linha onde eu tenho preocupação com o que Deus vai achar com aquilo que eu estou fazendo. Com que Deus, que sonda corações e mentes, o que Ele está vendo? E eu sei que Ele viu a minha intenção. Eu sei que Ele viu quando eu exagerei, quando eu não fui completamente honesta com alguém, quando eu não fui completamente honesta com o meu marido, quando eu dei o meu jeitinho brasileiro para alguma situação na minha vida. Isso me consome. E eu louvo a Deus por isso, porque eu chamo isso de temor do Senhor. E muito do meu tempo de oração, quando eu vou, a primeira coisa é declarar Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e me conheces. E vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, eu já vou te adiantando aqui quais são os caminhos maus, não precisa nem me falar. Eu começo, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu, na ânsia de querer ver a coisa tão excelente, tão bonita, eu pesei a mão com a gestão lá na igreja. Eu falei, gente, vocês não estão vendo isso? Gente, coloca lá. Eu priorizei mais coisas que são importantes, sim, mas não são mais importantes do que as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Então, aí o Espírito Santo começa a trazer, porque é o zelo dele por mim, não é porque ele quer colocar condenação. Existe uma diferença entre humildade e condenação, entre um coração quebrantado e condenação. Condenação é quando nós erramos, pecamos e ficamos remoendo aquilo por dias e ficamos, ó céus, ó terra. Não. Ou nos lembrando daquilo e pensando, por que eu fiz aquilo? Porque eu fiz, porque eu aprontei, porque eu... Então você pediu perdão, você falou com o Senhor, você crê que Ele te perdoou, mas você passa semana após semana pensando naquilo que aconteceu. Isso é condenação. Mas o quebrantamento e a humildade faz com que a gente chegue para Deus e sejamos sinceras diante da presença dEle. Gente, Deus nos conhece melhor do que nós mesmas, por isso Ele acredita em nós, porque Ele colocou uma essência dentro de cada uma de nós. Eu louvo a Deus porque aquilo que Ele vai estar fazendo, especialmente na minha vida, eu jamais estaria aqui. Por conta do meu passado, por conta dos abusos que eu sofri, emocionais, sexuais na minha vida, eu tive uma autoimagem negativa muito forte. Então, essa coisa que Deus me chamou para fazer aqui, para mim sempre é um desafio. Não é o lugar que eu me sinto confortável, não é, talvez, em primeiro lugar, o que eu gostaria realmente de fazer na minha vida, porque eu sei que eu tenho algumas qualidades aonde, na minha própria força do braço, eu sou boa para fazer. Mas aqui não. E Deus teve que trabalhar meu coração em confiança, para que eu colocasse a minha autoimagem nele, a ponto de quando Ele diz, Naine, quando você é fraca, é que você é forte. Então você vai abrir sua boca e eu vou te capacitar. Então você vai buscar conhecimento e quando você precisar do conhecimento, Ele estará perto de você. É assim que Deus trabalha conosco. Então a beleza de enxergar a nós mesmas, tanto nas nossas fraquezas quanto nas nossas virtudes, é importantíssimo para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Lembrar que Deus é Deus, ter o temor de Deus na nossa vida é imprescindível, porque nós não somos nada,
absolutamente nada sem Ele. E se nós não o colocarmos em primeiro lugar, nós não vamos ter um passeio agradável nessa vida. Se Ele não estiver em primeiro lugar, em confiança, em temor, em crescimento, aquilo que a Naomi falou muito, conhecer a Deus, conhecer a verdade de Deus, conhecer a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que estão acreditando em coisas que não são verdadeiras. Acreditam às vezes até em mensagem que ouviram, acreditam em filósofos que estão falando, acreditam em tantas coisas que não são verdade, mas a palavra de Deus é a verdade, e a Bíblia foi deixada para mim e para você. Ela não precisa o tempo todo ser explicada por alguém que está numa plataforma, mas quando você pega a palavra de Deus, a palavra dele te limpa, a palavra dele te fortalece, a palavra dele te lembra quem você é, te dá identidade. Então o que você faz não é mais quem você é. Você pode pecar, você pode cair, mas isso não é mais o que você é. É aquilo que você fez ou que você ainda está fazendo, mas Deus tem um lugar para te colocar. E como Deus precisa de mulheres que saibam aproveitar a beleza do tempo. Como Deus deseja com que possamos ter a beleza de olharmos para nós mesmas, olhar nesse espelho e enxergar. A palavra de Deus diz em João capítulo 8, vocês conhecem, 8:31 e 32. Disse Jesus, disse o Mestre, aos judeus que haviam crido nele. Se, eu gosto muito, a minha Bíblia é sempre grifada nesse se com um círculo. Se é condicional. É uma promessa condicional. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão minhas discípulas. Se você persistir, se você passar essa estação de inverno que você está vivendo para a próxima fase, o Senhor vai ser glorificado através de você, e o glorificar de Cristo em nossa vida atrai a bênção em todos os sentidos da nossa vida. E a coisa mais importante, nos dá segurança. E aí então no próximo versículo ele dizia, então vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai te libertar. É isso que Deus está fazendo. Ele está libertando as mulheres dos seus medos. O Senhor está nos libertando pelo poder da palavra, de sair da zona onde nós achamos que nós vamos perder o nosso casamento, onde nós vamos perder o nosso tempo, porque parece que tudo está correndo e nós estamos paradas no lugar. Nós vamos ter a confiança de que nós estamos exatamente no lugar que Deus quer nos colocar, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa é a verdade. Ele é soberano. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele tem tudo sob controle. Nós não podemos acrescentar 1 centímetro à nossa estatura, nós não podemos colocar um fio de cabelo na nossa cabeça. Claro, com implante dá para colocar, né? Mas assim, não podemos contar os fios de cabelo. Nosso Deus é soberano. Você está nas palmas das mãos do seu Deus, que te criou, que tem a sua vida escrita no seu livro, que nem Salmo 139 revela. Você não quer saber o que está escrito a seu respeito? Você não quer viver mais com Ele, já que Ele sabe tudo sobre você, o que há de melhor em você, e quer fazer com que todas nós possamos, como num espelho, refletir a nossa imagem e dizer, sim, Senhor, eu sou pobre, cega e nu. Eu não tenho outro bem além de Ti. Essa é uma condição de quebrantamento. Essa é uma condição de coração rendido. Mas não de uma falsa humildade. De dizer, sim, nós somos crentes, nós somos mulheres submissas, nós somos mulheres cheias do temor do Senhor. Não. Esse lugar de quebrantamento e de entrega, como ontem a pastora Elaine falou, de obediência, de perseverança, é nesse lugar que nós vamos sendo fortalecidos. Falar, uau, gente, como que eu pude ter esse espírito de sabedoria para resolver essa situação? Como eu pude ser tão amável para falar com meu filho adolescente, quando em outro momento eu teria tido um surto, uma crise nervosa e falado até o que eu não devia?
Nossa, quem está aí? Quem que está aqui dentro? Você começa a não se reconhecer porque é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. E o Senhor quer te levar para esse lugar. Tem um trecho das Escrituras que é muito tremendo. Porque eu vou te dar o contexto antes da gente ler, do que explicar depois que a gente lê. O apóstolo Paulo estava falando para uma igreja, para um pastor, orientar uma igreja, aonde haviam mulheres e homens e muitos jovens casais naquela igreja, e ele estava dando um conselho, porque ele via que as mulheres, especificamente dentro dessa igreja, estavam tendo contato com, aprendendo a palavra de Deus, mas não obtendo conhecimento. Ou seja, é possível estar constantemente aprendendo e não conhecer coisa alguma. É possível estar uma vida toda aprendendo, ouvindo a respeito do Senhor dentro de uma igreja e não conhecer coisa alguma. É possível estar casada há 20 anos dentro de um casamento e não conhecer um ao outro. É possível ter seus filhos por 25 anos dentro de casa e não ter conhecimento algum de relacionamento familiar. É possível. E era exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando. E olha só, porque ele está se dirigindo ao público feminino. Então, vamos ler isso aqui, está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, a gente vai passar bem rapidinho. Saiba disto, nos últimos dias, que é exatamente esse tempo, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de crente, mas negando o seu poder. Afastem-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Também na palavra grega, essa palavra instáveis é tola, de novo falando sobre a mulher tola. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe, gente, aqui nesse contexto onde a igreja era plantada nas casas, por conta da igreja primitiva estar avançando e ter se espalhado pela Ásia, em muitos lugares, as igrejas aconteciam dentro das casas. Então estavam falando de grupos de pessoas que se reuniam, e ao invés deles promoverem a paz, ao invés deles promoverem a verdade, ao invés de promoverem aquilo que edifica, aquilo que nos leva para frente, eles estavam retrocedendo nisso, estavam permitindo com que a maldade entrasse nesses lugares. Talvez você está recebendo uma unção hoje para tomar algumas decisões na sua vida. Talvez existam amizades, existam pessoas à sua volta que te colocam para baixo, que os seus conselhos, as suas piadas, o seu contexto é assim, reúne lá as mulherada casada, é só para falar mal dos maridos, é só para botar para baixo, é uma pior que a outra. Ou tem aquele espírito de sensualidade extravagante, que não é nada saudável, e faço aqui, abro uma aspas, de conversinhas de mulheres que ficam, porque nossa, quantas vezes lá por semana vocês fazem? Porque lá na casa, nossa, a gente arrebenta, né? E fica falando de si mesmo, e fica falando de como faz, ou quantas vezes faz. Você sabia que a intimidade é feita para duas pessoas, o que passa disso é do maligno? Então, o nosso relacionamento sexual com o nosso marido jamais deve ser compartilhado com outra pessoa, a menos que você esteja com um líder, um pastor, homem e mulher de Deus, que você realmente possa falar sobre essas coisas, ou você está em um tratamento psicológico, que você pode falar em um ambiente seguro sobre isso. Agora, falando sobre, porque eu vi que tem poucas solteiras em nosso meio, gente,
Eu estou muito feliz com o que está acontecendo, muito feliz mesmo, porque algumas pessoas vieram compartilhar depois dessa unidade dos homens, mas eu estou feliz porque, assim, isso na minha casa começou a fluir, o Márcio tomou uma posição e eu vi tomando essa decisão dia após dia, muitas vezes vendo que é difícil para ele faz coisas que ele não gosta de fazer, ele força às vezes algumas coisas para dizer, olha, eu estou me esforçando e isso é bom. E ele decidiu fazer isso, ele e os pastores, reunirem os homens da casa para incentivá-los a terem um casamento saudável, a terem um casamento que vai valer a pena, um casamento que é diferente, um casamento onde a gente curte um ao outro, que nem, né, a gente brinca na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, onde nós estamos juntos, não importa se fazem 5, 10, 20, 50 anos que a gente está junto, nós estamos juntos. E sabe, mulheres, eu quero deixar aqui um gancho para vocês, tenham paciência, porque eles não vão mudar da noite para o dia. Primeiro, eles são homens, lembre-se disso. Eles têm assim um processador um pouquinho mais lento, tem um delay assim. Então, nós precisamos ser pacientes com eles. Agora, se você recebe lá um bilhetinho na geladeira, e você não agradece o bilhetinho na geladeira, porque assim, porque ontem ele foi dormir comigo, obrigada, e põe bilhetinho outro dia na geladeira, está pensando o quê? Minha irmã, qual foi a última vez que tu recebeu o bilhete na geladeira? Qual foi a última vez que tu recebeu um WhatsApp, dizendo assim, meu amor, eu te amo. Meu amor, nem que seja assim, hoje à noite vai ter furum, babababá lá em casa, né? Não importa, mesmo que seja com esse foco, muitas vezes no começo, né? Valorize aquilo que ele está fazendo. Seja uma mulher sensata, seja uma mulher sábia. Sabe por quê? Realmente eu acho que eu sou abençoada, porque eu contribuo para que o Márcio seja um bom homem. Eu engulo, às vezes, muitas coisas. E eu faço com que ele acredite, porque é verdade, que ele é um homem admirável, porque ele é meu. Ele não é de mais ninguém. Ele é o único e ele vai ser meu até o resto da minha vida. Então, tudo que há de melhor que eu posso promover para que ele melhore, eu faço. Muitas vezes é tendo que me calar, muitas vezes é tendo que engolir um sapinho, muitas vezes é ter que fazer coisas quando eu não estava realmente com vontade de fazer coisas e me esforço e ainda valorize seu marido. Não importa se vocês têm 30 anos de casado, você viu, ele realmente é um ogro, ele é um Shrek, você fala, gente, isso aqui não vai ter jeito, tem amor dentro do coração dele. Se ele esteve aqui na sexta-feira, é porque ele realmente se importa com o seu casamento e se importa com você. Valorize isso que ele está fazendo. Não seja a mulher goteira que só reclama. Sabe como que a gente traz à existência as coisas que não existem? O que a Bíblia fala? Pela fé. Então, pela fé, declare, quando você viu que ele não fez aquilo que você pediu, uma mínima coisa, como do tipo, coisas que tiram às vezes a gente do sério. Amor, você pode tirar o lixo para mim hoje? Hoje é o dia do lixeiro. Aí fala, já vou, amor, daqui um pouco eu vou. Aqui lá em casa é sempre assim, tá, gente? Então, não, eu vou, amor, hoje é quarta-feira, a gente chegou no final da tarde, você pode tirar o lixo para mim, enquanto eu vou lavando a louça aqui, enquanto eu vou botando a roupa para lavar, enquanto o menino chega da escola e eu preparo o lanche, você pode tirar o lixo para mim? Não, amor, eu já vou, fica tranquila. Aí sabe o que acontece? A gente vem para a igreja, faz as nossas coisas, eu venho para a casa de oração na quarta-feira, e eu sou arrebatada, tô lá, nossa, eu estou voltando para casa, que eu estou até facinho para outras coisas. Aí, eu chego em casa, gente, e eu sento no sofá por uns minutos apenas antes de tomar banho, fazer toda a rotina para dormir, eu escuto o carro do lixo passando na rua. E eu tenho uma persiana que dá direto assim na minha lixeira, e eu falo, pela fé eu creio, ele vai estar lá, o lixo vai estar lá. E eu levanto a persiana, eu já quero baixar aquela persiana, puxar de cima para ele ter que levar o lixo e arrumar a persiana depois como castigo. E eu penso, o que é mais importante, meu Deus? É pôr o lixo que está fedendo carniça lá atrás? Ou ter o domínio próprio? E eu falo, amor, você não pôs o lixo, meu amor? Ai, amor, eu esqueci, mas sexta-feira eu coloco. E é assim que nós vencemos. É assim, é aquela música. Gente, não existe marido.
Eu sei que tem alguns que são focados para tarefas, não é? Existem poucos homens que são focados para tarefas. Escute, mulheres, poucos. Quem é solteira vai aprendendo já, porque... Mas a maioria, eles são focados, eu vou ter que criar um sermão para isso. Para que eles são focados exatamente assim? Então eles precisam, sabe? Quando os meninos são pequenos, quem é mãe de menino sabe disso. Você tem que ensinar, você tem que falar 10.000 vezes, e eles crescem e você percebe que eles não aprenderam. Aí quando você casa, você fala assim, é a culpa da mãe. Eu culpei minha sogra por muito tempo. Falava, mas se ela tivesse ensinado, batido na hora certa... dado aquela camaçada de pau, quando deixava a toalha molhada em cima da cama, não ia estar acontecendo agora. Então o que eu fiz? Eu falei, comigo não, neném. Eu vou ensinar os meus que toalha não fica em cima da cama, que não se demarca território desse jeito, não é? Gente, tive dois. E com toda essa mulher de fé que vocês acham que eu sou, que eu tenho que crescer muito, pergunte, os dois deixam toalhas em cima da cama. E eu bati, e eu falei, e uma hora eu tive que decidir, ou eu vou ser uma mãe que vou ter pelo menos um bom relacionamento na fase adulta, ou a gente vai viver em pé de guerra, né? Então, é assim. Então, mulheres casadas, tire essa coisa que às vezes a gente está em Netflix assistindo em seriado, que você vê em novela, que você vê, isso não existe. Valorize o seu marido. Você tem o poder de transformar seu casamento. Então, o que eu quero pedir para você... não seja orgulhosa a ponto de não perdoá-lo outra vez. Perdoe. Eu sei que muitas precisam perdoar coisas profundas. Ele se arrependeu daquele adultério. Ele disse, eu vou ser um homem de Deus. Mas ele ainda não tem conseguido dar frutos de arrependimento. Acredite, ame. Demonstre amor e você vai ver que essa água viva, pura e boa, que é derramada sobre o coração dele, você vai ver isso acontecendo, porque é assim que Jesus faz com a gente. A gente é tão dura, tão vingativa dentro dos nossos relacionamentos, mas é assim que o Senhor age com a gente. A gente é orgulhoso, a gente apronta umas poucas e boas, e a gente chega com aquela cara, ai Senhor, pode me perdoar em nome de Jesus. Ele fala, sim, eu te perdoo. Sim, a minha graça é derramada de novo. A minha misericórdia é derramada de novo. Se nós recebemos, alguém só pode estender misericórdia quando entende que também recebeu misericórdia. Alguém só pode dar amor quando entende que também recebeu muito amor. Por que muitas vivem em amargura? Porque entendem que receberam amargura no passado. Então elas vivem daquilo que elas receberam. Não, porque eu fui assim, eu fui abusada. Não, porque eu não tive pai. Eu tive pai, mas ele foi ausente. Então elas vivem com isso no futuro. Vivem no presente, levando isso para o futuro. Agora, quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós estamos aprendendo, crescendo nisso, nós removemos os pontos cegos e nos lembramos de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos outras pessoas, nós temos o poder do Espírito Santo em nós, o poder da palavra nos liberta de quem? De nós mesmas, aleluia, porque nós somos as nossas piores inimigas, estamos nos condenando, nada está bom para nós, não achamos valor algum em nossa vida. Estamos vivendo debaixo de um espírito de condenação, mas quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo tem uma mente transformada. Quem está em Cristo não olha mais para o passado, está no seu presente, aguardando o seu futuro e sabe que o seu futuro com o Senhor é a melhor coisa que você terá até hoje. Esse é o caminhar com Cristo. Agora, como é possível? Como é possível? De uma única maneira. Uma única maneira. A gente pode impor as mãos. Eu vou em muitos lugares que eu vejo mulheres de Deus, eu quero que elas orem por mim, é uma bênção, mas já faz muito tempo que eu saí da meninice espiritual. Não é a oração do pastor, não é a oração das minhas amigas pastoras que vão me libertar de mim mesma. É o poder da palavra de Deus. A Bíblia é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. O poder da palavra de Deus, ele é como uma bomba dentro de nós, não parece, mas ele está armando a bomba ali dentro. E você medita no Salmo, e você fica guardando no seu coração, uma coisa eu peço ao Senhor, e essa eu buscarei. Que coisa, você está lendo aquilo, mas que coisa?
Você nem sabe, Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor e essa eu buscarei, que eu possa habitar na Tua presença todos os dias da minha vida e buscar o Teu conselho. Ou seja, o Senhor nos aconselha, a palavra de Deus nos aconselha, ela que nos limpa, que nos transforma, que nos faz melhores e que tira as fraquezas que muitas vezes se tornam pecaminosas em habilidades em nossa vida. E aí podemos usar as coisas que foram más para nós. Usar aquilo que o diabo tentou fazer com a gente. Aquilo que ele tentou nos quebrar, tentou nos limitar. Nós usamos aquilo como um testemunho na nossa vida. Então aquilo que... Perceba que o poder de Satanás é quando existem coisas escondidas, quando existem coisas no secreto, quando eu não olho para mim mesmo e digo, Senhor, eu sou uma mulher orgulhosa. Senhor, eu não gosto de pedir perdão, então por favor não me deixe errar. Então existe tantas coisas em nós, esse é o nosso valor de poder permitir com que nós enxerguemos quem nós somos, mas não vivamos debaixo disso. Possamos ir para esse outro lugar, onde nós sabemos a nossa identidade. No fundo, tudo tem a ver com identidade. Meninas, irmãs, mulheres, todas nós um dia vamos nos apresentar diante do nosso juiz. Perceba, Mateus, a palavra do Senhor fala que Ele veio como servo, Ele veio para nos salvar, Ele é o nosso Salvador, é o primeiro estágio, só o primeiro estágio. Depois, Jesus precisa se tornar Senhor da nossa vida. Ele se tornou o Rei do nosso coração. Nós devemos honra a Ele, nós devemos o sacrifício da nossa vida, nós devemos, em meio à tribulação, saber que Ele está trabalhando o nosso domínio próprio, a nossa perseverança. Mas o terceiro estágio de Cristo na nossa vida, Ele irá se revelar como o juiz da nossa alma. Então o primeiro estágio, Ele é o nosso Salvador. O segundo estágio, Ele é o nosso Senhor e Rei, que nós exaltamos, que está à destra de Deus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então os mandamentos deles são prática em nossa vida. Nós não somos apenas ouvintes da palavra de Deus, não somos como as mulheres que estavam lá naquela igreja, aprendendo e nunca chegando ao conhecimento de Deus. Pensa, um dia nós vamos morrer, mas esse é só o começo da nossa vida. A morte é um estágio, não é o fim. E quando nós passarmos desse estágio, nós vamos estar então no terceiro nível de quem o nosso Salvador e Rei é. Ele é o juiz. E nós vamos prestar conta a Deus da nossa vida, porque é uma dádiva que Ele nos deu. A nossa vida, o nosso tempo, a nossa beleza interna é uma dádiva que Ele nos entregou. E quando nós entendemos isso, é mais fácil caminhar debaixo dessa unção, para ser mais amorosa, mesmo sendo uma mulher raivosa. Estando uma mulher raivosa, mesmo perdoando, mesmo quando eu teria todo o direito de ir embora, todo o direito de falar poucas e boas na cara dele, ou na cara deles, às vezes da família, do pai, da mãe, do irmão que é ímpio, ou que acha que é crente, mas não é coisa nenhuma. E aí, para quem nós estamos sendo melhores? Para quem? Para quem? Do que vale ter essa bondade? Do que vale realmente andar mais uma milha, carregar a cruz, como a Naomi falou, levantar altares? Para que tudo isso? Primeiro, porque nós vamos nos sentir plenas no Senhor. E segunda, porque um dia nós vamos estar face a face com o juiz das nossas almas, e ele vai olhar para nós e vai dizer: filha, bom trabalho. Good job. Entra para o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo, porque eu te amei e você reconheceu isso. Você é digna de estar comigo para sempre. O que vale mais? As coisas momentâneas ou as coisas eternas? Claro que são as coisas eternas. Nós somos inteligentes o suficiente para saber disso. Mas não basta apenas estar ouvindo, é necessário praticar. Ninguém aqui é perfeito.
E uma coisa que eu quero deixar bem claro, Deus não exige de você e nem de mim perfeição, porque nós jamais seremos perfeitas. É impossível sermos perfeitas. Mas, entretanto, porém, Ele exige de nós crescimento. Não dá para você estar no mesmo nível que você estava o ano passado. Não dá para daqui o ano que vem você chegar numa conferência como essa, ou em eventos que nós vamos ter, de casamento, de vida solteira, de esperar no Senhor, de criação de filhos, e de olhar para a nossa vida, e nós estarmos da mesma maneira, porque nós vamos estar assim, permitindo com que entrem na nossa casa, que é a nossa vida, com que as pessoas façam a bagunça que desejam fazer, que murmurem o quanto desejam, que falem mal o quanto desejam, e elas nos influenciem, ao invés de nós estarmos influenciando. Então, a beleza de ver a si mesma. E nessa tarde, nesse final de conferência, eu louvo a Deus porque você aguentou, porque você está aqui, porque você é faminta pelo Senhor, porque você diz, não, eu quero pagar um preço, porque é um preço que a gente paga para estar aqui tanto tempo. A maioria de vocês tem tantas coisas para fazer, mas o Senhor vai honrar a sua oferta de tempo nesses dias. O Senhor vai te honrar pela sua fome, por aquilo que você está abrindo para Ele nesses dias. Ó mulher virtuosa, quem a achará? Aqui nós temos tantas pérolas ainda a serem encontradas, que são as mulheres solteiras, estão se tornando belas joias. Então aguarde, espere, não se entregue a qualquer par de calça, não se entregue a qualquer um, porque vai valer a pena. Você, mulher casada que está aqui, seu casamento pode ser um casamento legal, gostoso, bacana, divertido, cheio de suspense, um pouco de terror até mesmo, às vezes, mas a gente repreende em nome de Jesus e o mal sai, e aí a gente começa, tudo de novo. Nós estamos vivendo a nossa história. A vida é bela. A vida é para ser vivida debaixo de graça, debaixo de quebrantamento, debaixo de entendimento e de conhecimento de Deus. Esse ano nós estamos nesse tema, movidos pela eternidade, porque eu acho que é exatamente isso. O Senhor está nos levando a milhões de anos da nossa vida, para que hoje a pequena semente, que é essa vida terrena, a pequena semente que é nessa estação da nossa vida, quer mulher jovem, meia-idade ou melhor idade, você está colocando no solo da sua vida uma semente que vai ecoar por toda a sua eternidade. Agora, eu gostaria de perguntar para você, eu tinha muitas coisas aqui que eu vou pular tudo isso aqui, mas eu fiz uma pergunta aqui no final que eu gostaria de encerrar com isso. Pessoal do louvor, se puder vir, Carla. Deus tem lidado com você, tem chamado a sua atenção para você deixar algo ir, e você está se agarrando a isso. Essa foi a frase que veio ao meu coração. Deus está lidando com você para deixar algo ir, e você está se agarrando a isso, de maneira a não ir para o próximo nível, de maneira a não perceber que, Senhor, hoje mesmo que você seja boa o suficiente, que você diga, não, eu estou crescendo em Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo muitas coisas, nós sempre temos coisas a melhorar. Porque se nós não encontramos, é porque ainda nós não estamos exatamente nesse lugar de quebrantamento e de se expor à presença do Senhor, a dizer, Senhor, sonda-me e conhece-me. Então, mulheres, tantas coisas foram entregues para vocês nesses dias. Presentes, chamadas de atenção, porque o Senhor, Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Ele age conosco como um pai. A privação que você está vivendo agora, ela não vai durar por toda a sua vida, mas talvez seja porque o Senhor está tentando te ensinar uma lição. Aprenda logo essa lição. Se você está passando por tempos de privação, vou dar uma receita: seja generosa.
seja generosa, mas eu não tenho com que ser generosa. Nós sempre temos. Nós sempre temos uma semente. Nós sempre temos algo que nós podemos fazer. Nós sempre temos um bolo que nós podemos assar. Nós sempre temos uma mensagem que nós podemos enviar. Nós sempre temos um brinco, alguma coisa que nós podemos semear. Nós sempre temos um valor que nós podemos ofertar. Nós sempre temos, porque Deus nunca nos deixará sem sementes. Talvez você está vivendo um momento de desfrute na sua vida. E normalmente no momento da bênção é no momento que a gente apronta. Porque no momento difícil a gente se agarra. Lamentação, vou jogando a semente enquanto choro, mas não vejo a hora de voltar colhendo com alegria. Mas muitas pessoas se perdem com a bênção, vão embora na hora da bênção, deixam a Deus na hora da bênção, na hora que recebem a resposta, na hora que recebem o favor de Deus. Foi assim com o homem, foi assim com Davi, no momento mais auge da sua vida, o reino estava em paz, ele havia adquirido muitas coisas, ele precisava sair à guerra e ele decidiu ficar. E foi ali aonde a sua vida teve um abre aspas e um fecha aspas, que foi duro pra caramba. Onde ele viu filhos se rebelando, onde ele viu um filho matando outro filho, onde ele viu uma filha estuprada, onde ele viu o inimigo tomando conta da sua vida, que era tão próxima de Deus. Por que Deus permitiu tudo isso? Não, o Senhor não permitiu. Em tempos de paz, ele parou de guerrear, ele parou de temer ao Senhor. Ele parou de buscar ao Senhor. Talvez algumas de vocês estão vivendo esse momento auge, as coisas estão fluindo, e você tem pensado até assim, não vou no culto hoje. E começa a agir às vezes como Saul, não é? Saul temia o povo, ele não temia a Deus. E com medo de ser rejeitado pelo povo, pelas pessoas, então ele rejeitou a Deus. Às vezes é um convite que aparece. Sabe aquela festa? Não, vai ter bebida alcoólica, vai ter droga, todo mundo vai ficar. Não, mas eu sou de Deus, né? Eu vou me comportar naquele ambiente, imagina, né? Fazer um happy hour com as minhas amigas depois. Acha que aquele papinho delas vai me influenciar? Nunca, jamais. E quantas talvez aqui teriam um testemunho, e hoje talvez um testemunho, porque voltaram a esse lugar, dizendo que quando foram se perderam. Às vezes é uma relação sexual e é um filho fora do casamento. Às vezes é uma saída e é uma derrota por meses e anos na nossa vida. Então isso não é para nos assustar, mas isso me coloca debaixo do temor de Jeová, debaixo do temor de Deus. E quando nós vivemos nesse lugar, o nosso coração se torna mais humilde, mais quebrantado, nós nos valorizamos mais, mas nós também nos quebrantamos mais, dizendo, Senhor, nós precisamos de Ti. Então nessa tarde, nesse final de tarde, eu quero convidar você a se colocar em pé no seu lugar, porque se a gente fechar o olho na cadeira sentada, eu sei que algumas já estão embaladas pelo sono. Mas você é uma guerreira, você é uma mulher de Deus, você fez valer a pena. A gente pode abaixar só um pouquinho para que a gente tenha um momento de reflexão. A Bíblia é em grande parte sobre relacionamentos. O tempo todo, Deus perseguindo o homem perseguindo alguém, querendo estar perto de alguém, as brigas, os consertos. Em grande parte a Bíblia fala sobre relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas, mas também nosso relacionamento conosco mesmo. E algumas de vocês precisam se reconhecer, se dar valor, enxergar as qualidades e parar de enxergar apenas os defeitos. Algumas precisam parar de culpar os outros pelos seus problemas. Tudo é culpa dos outros. Se não dá certo, é culpa dos outros. Se dá certo, claro, foi você, né? Mas sempre a culpa é dos outros. Eu lembro que, assim, por boa fase da minha vida, eu já era pastor, eu estava crescendo em maturidade, eu sempre culpava o Márcio, que era a pessoa mais perto, pelas coisas na minha vida. Então, se eu estava de mau humor, é porque ele tinha feito alguma coisa. Se naquele dia eu não queria comer tal coisa, é porque ele... Então, a culpa sempre era dele. Até que um dia, Deus me mostrou o que era conviver na mesma casa que eu morava.
E eu fiquei horrorizada. Eu percebi, gente, como eu sou chata. Meu Deus do céu. Eu não ia aguentar viver comigo mesma, gente, se eu pudesse realmente me enxergar. Então Deus começou um processo na minha vida. E eu tive que trabalhar a minha língua. Porque eu sou muito ligeira para ter uma resposta ríspida. Eu sou uma colérica fleumática. Então, às vezes eu sou um cordeirinho. Eu sou calminha, mas quando o lado colérico se manifesta, às vezes até pelo meu físico, TPM, ou por circunstâncias à minha volta, aquilo cresce em mim. Só que isso crescia muito. E durante muitos anos da minha vida, dentro do meu casamento, ele não foi bom o quanto poderia ter sido por minha causa. Porque eu era uma mulher azeda, uma mulher chata, uma mulher encrenca, uma mulher que reclamava de tudo, nada estava bom. E quando eu comecei a mudar minha mentalidade pelo poder do Espírito Santo, eles, as crianças, as pessoas à minha volta falavam, nossa, como que você pode dar valor assim o arroz, feijão e ovo que está comendo hoje? Ai, que delícia, nós estamos em casa hoje, não tem dinheiro para ir no cinema, mas a gente está aqui. Vamos brincar aqui de imaginação, vamos aqui fazer alguma coisa, ao invés de ficar falando, meu Deus, de novo a gente não tem dinheiro. Meu filho, vai fazer mais alguma coisa, vai vender, vai fazer alguma coisa, para a gente ter mais dinheiro. Eu quero viajar no final do ano, eu não aguento mais passar minhas férias em casa. Ao invés de dizer, querido, vamos orar, porque eu sei que Deus pode. Deus pode abrir uma porta. Deus pode liberar algo sobre a nossa vida. Ser a própria voz de Deus fluindo no coração e regando aquela terra. E como resultado, eu comecei a ter um marido melhor. E como resultado, eu comecei a perceber que eu podia ser melhor. Então, eu não sei para você qual é a área que você precisa hoje deixar. Eu não sei se você precisa olhar no espelho e dizer, Deus, me ajude nessa fraqueza. Se você já reconhece as suas fraquezas. Se você tem andado muito dona de si mesma, tudo é maravilhoso, perfeito, talvez é a hora de sair à guerra. De olhar, Senhor, aonde eu preciso levantar minha guarda, o que eu preciso fazer, aonde eu preciso melhorar. Talvez o Espírito Santo vai dizer para você chegar em casa e pedir perdão. Chegar em casa cansada e fazer janta ainda. E depois ainda comparecer para as mulheres casadas. Talvez para outras o Espírito Santo vai falar outra coisa, vai dizer sobre seus filhos, vai dizer sobre o consumismo, é um problema no seu casamento porque você gasta demais, porque você não é controlada, não tem domínio próprio, tudo que vê quer comprar, tudo que vê quer consumir, é uma área que o Espírito Santo precisa trabalhar na sua vida, é a sua língua, é a sua falta de relacionamento com Deus, ponto-chave nessa tarde para você, é dizer, Senhor, por favor me leve, eu não estou sabendo muito como ir, mas me conduza, eu quero esse lugar, eu quero construir um altar, eu quero ser obediente, eu quero servir, eu quero ser melhor, quebrante seu coração diante do Senhor. Time to wear your crown, you're a king, you're a queen inside.